Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta gloriosa disciplina do espaço e do cotidiano, né? Vamos dar uma olhada aí nos detalhes da aula que teremos. Aula de número 20, objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. No detalhamento, as transformações territoriais ocorridas na Europa, na Ásia e na Oceania, com base nas tensões e no mapa dos conflitos desses locais. As divergências religiosas, econômicas, territoriais e étnicas, e os conflitos, movimentos de fronteiras e as tensões regionais que acabam transformando o mapa. Vem comigo então, vamos assistir essa aula. E é isso aí, gente. Hoje nós vamos falar da Eurásia, tá? A Eurásia aí, conhecida como uma vasta região geográfica, né? Vamos iniciar aqui dando uma olhada no planisfério, no nosso planisfério tradicional, né? Aquele da Europa, no centro ali, no meridiano de Greenwich, e vamos aqui olhando, só rememorar algumas questões aí que dizem respeito ao mundo ocidental, ao mundo oriental, assim como aquela divisão ali feita pela linha do Equador, em hemisfério norte e hemisfério sul. Sempre que a gente estuda isso, essas questões mundiais na geografia, a gente sempre tem que ter em mente, lembrar sempre desses que são conceitos básicos aí da orientação, para que a gente sempre saiba se localizar assim que vê uma palavra ali, né? Não precisar estar 100% das vezes com os mapas ali na mão. Vamos dar uma olhada aqui na divisão desse planisfério por diferentes continentes. Então, quando a gente daqui a pouco começar a falar em Europa, em Eurásia, a gente vai entender que Eurásia é a soma de Europa mais Ásia. Então, nós temos a Europa neste ponto aqui, e nós temos, nesta região, né, não é um ponto, e nesta região aqui nós temos a Ásia. A soma desses dois continentes é essa vasta região geográfica que é chamada de Eurásia, justamente. Agora existem aí umas justificativas do porquê que se trata esses dois continentes, que eles são ali um contínuo territorial, e por que eles se tratam como uma única vasta região, não é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nas placas tectônicas e suas divisões. Então, vocês se recordam dessa teoria, né, dessa constatação sobre a divisão aí da crosta terrestre em diferentes placas, e aí tem vários elementos outros que são advindos dessas divisões, mas a maioria dos especialistas dizem, a maioria dessas pessoas, dos geógrafos, os que analisam aí essas divisões, eles dizem que a maioria dos continentes está isolada sobre uma placa tectônica ou um conjunto ali colado de placas tectônicas, e aí se diz que a Eurásia está sobre a placa chamada de Euroasiática, não é isso? É essa divisão que nós estamos vendo aqui. Então a gente vê aí que toda a Europa e toda a Ásia estão sobre uma mesma placa. Isso faz com que nós não tenhamos um grande acidente geográfico do tipo um mar, né, uma divisão marítima entre um e outro, e faça com que, de alguma forma, pelo menos geologicamente, ela seja encarada como um único conjunto territorial ali, né, um único conjunto de terras. Vamos ver então algumas coisas sobre a Eurásia aí, né, especialmente a sua localização. Eurásia então é Europa e Ásia, que é um grande bloco de terras emersas que não estão separadas por oceanos ou mares. Estão geograficamente então ligadas, divididas em dois continentes por razões de diferenças histórico-culturais que existem entre as civilizações lá desde a antiguidade. Inclusive a história dessa região aí é altamente complexa, né? Atualmente, apresentam contrastes culturais importantes, como religiões diferentes, línguas predominantes em umas regiões e em outras não, e, além disso, possuem como fronteiras
naturais, voltando a dizer que não são oceanos ou mares, os chamados Montes Urais, tá? Na região, e a região do Cáucaso e o Estreito de Bósforo. Vamos dar uma olhada aqui num mapa, a gente vai entender direitinho essa divisão, tá? Observem aqui no mapa que nós temos Europa de azul, nós temos aí a Ásia de verde. Essa linha divisória aqui, ela está representando os Montes Urais. Então nós temos ainda a parte da Rússia que está aqui do lado europeu e a maioria da Rússia está aqui do lado asiático. Inclusive, pesquisem aí, vocês vão ver a localização de Moscou, que é a capital da Rússia, e você vai perceber que a capital da Rússia está aí num desses continentes e que a maior parte da Rússia está no outro. Nós temos aqui ampliado, então, uma imagem que foi ali selecionada de uma banda de satélite, de 3 bandas, na verdade, compostas, que estão mostrando aqui em evidência os Montes Urais, né? Então nós vemos aqui que é uma cadeia imensa de montanhas, que ela tem esse formato e é o que separa aí naturalmente a Europa da Ásia. Então observa que é aí a junção do maior de todos os continentes com um dos mais importantes de todos os continentes do mundo, que é o caso da Europa, em termos culturais, em termos econômicos, em termos populacionais, nós temos muitas coisas acontecendo aí, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui numa animação, então vamos chegando aí à região para que vocês possam observar. Aí temos ali já chegando na região da Ásia, não é isso? E vamos ver ali essa divisão que nós temos ali natural, né, em montes, essa divisão entre a Europa e a Ásia. Aí vamos observar essa cadeia de montanhas que faz essa divisão entre esses dois continentes, voltando a dizer que são um contínuo terrestre e esse acidente geográfico aí, que não é marítimo, não é oceânico, ele marca essa divisão. Vamos falar um pouco sobre as fronteiras naturais da Eurásia, que são justamente esses Montes Urais. Vamos observar aqui alguns detalhes. Então, os Montes Urais formam uma extensa cordilheira montanhosa, localizada na Rússia, com cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Então, imensa, não é isso? Estende-se do Mar de Kara, no norte, até o rio Ural, no sul, naquele sentido que nós vimos ali no mapa que mostramos ainda há pouco, certo? Vamos dar uma olhadinha na região do Cáucaso, né? Que é uma outra das divisões ali naturais entre Europa e Ásia. Estamos vendo aí aquela mesma região e vamos partir ali para um outro ponto, que é o caso do Cáucaso. Muito bacana esse efeito que foi aí construído pela nossa produtora, né? Que dá para a gente ter uma ideia bem bacana aí desses lugares que nós estamos enfocando, essas regiões que estamos enfocando. Então aí está a região do Cáucaso, é um outro acidente geográfico que marca aí a divisão entre esses continentes, numa área que tem uma riquíssima história, né, gente? De cultura, de religiões e etc. Então vamos dar uma olhada aqui em outras características. No caso dessa região do Cáucaso, ela se localiza entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, é marcada pela presença de uma cadeia de montanha, que é a Cordilheira do Cáucaso, e a população é de aproximadamente 21 milhões de pessoas, com cerca de 100 etnias. Observem aí o tamanho, a magnitude dessa questão cultural que nós temos naquela região lá. A gente já falou sobre civilizações e etc. Um dos berços das civilizações está ali naquela região, então nós temos uma incrível diversidade de vários dos fatores sociais, né, históricos, monumentais, etc. Inclusive diferentes línguas, dialetos que são falados bastante ali naquela região.
A gente vai observar agora uma animação onde nós vamos chegar ao Estreito de Bósforo, tá? O Estreito de Bósforo, que é um outro desses acidentes geográficos que marca aí a divisão entre a Europa e a Ásia. Lembrando que é um contínuo territorial, né, gente? E que a gente tem essas partes aí para identificar melhor no ambiente terrestre ali quais são essas divisões, tá? Reforço ainda, nessas áreas aí nós temos uma grande riqueza mesmo, uma diversidade muito grande de povos, de línguas, de culturas, enfim, uma história de conflitos também bastante extensa. Vamos ver aqui alguns detalhes sobre essa parte, algumas características aí. Então, o Estreito de Bósforo é aquele canal, né, que liga o Mar de Mármara e sua extensão, que é o Mar Mediterrâneo, que eles se ligam ali, com o Mar Negro, né, separando então também a Europa da Ásia. Lembrando que esse estreito, né, não é um oceano, não é um mar, é realmente um estreito. Inclusive, ainda nessa aula, nós vamos ver aí algumas imagens muito bacanas, porque exatamente aquele lugar, de um lado do estreito é a Ásia, do outro lado é a Europa. Nós temos ali um país que é comum aos dois continentes e nós temos inclusive pessoas que saem de um lado e vão trabalhar do outro lado todos os dias, né? Vão e voltam como se nós fôssemos aqui em Careiro, por exemplo. Então vamos dar uma olhada aí sobre as fronteiras, continuando com as fronteiras naturais da Eurásia e as características, né, dessas fronteiras. A gente consegue observar aqui então, agora nós temos 3 cores no nosso mapa. As fronteiras naturais não consideram outros aspectos além dos fisiográficos. Então vejam só, antes a gente estava falando numa outra aula sobre uma fronteira cultural que existe, uma fronteira religiosa que existe lá entre numa divisão lá, num outro continente, né? Vimos que além daquela divisão física, nós temos também algumas características bem diferentes nas sociedades que habitam aquelas diferentes regiões, aqueles diferentes lugares. E existem países aqui nessa região que fazem parte dos 2 continentes. E aqui nós temos 2 casos, que é a Rússia e a Turquia, tá? Que são estados ou nações que são considerados transcontinentais. Então, tanto Rússia quanto Turquia, elas estão tanto na Europa quanto na Ásia. Por isso, transcontinentais, ok? O que dá a essas nacionalidades, a esses lugares, a esses países, é uma particularidade bastante interessante. Inclusive, agora há pouco eu dei um spoiler aí sobre essas questões na Turquia, né, gente? O que é bastante interessante de se observar. Nós moramos, por exemplo, num estado, estamos incrustados aqui na selva amazônica, né? Estamos muito bem delimitados e a gente não entende muito bem essa mobilidade que se faz aí entre países, quem dirá entre continentes diferentes. Na verdade, aqui nós temos algumas regiões de fronteira em que nós nos relacionamos através de cidades gêmeas com outros países também, mas é um caso bastante diferente desses que a gente vai enfocando aí para a gente entender direitinho. Vamos dar uma olhada aqui então em algumas características, começando aí a falar sobre nações transcontinentais, que são estados nacionais que pertencem a mais que um continente. Então, observem só, vamos lembrar aí do detalhe, Europa é um continente, Ásia é outro continente, e a Eurásia é a somatória desse contínuo terrestre que nós temos ali de Europa somada à Ásia, ok? Então, a isso, nós temos as particularidades aí de que, por serem ali um contínuo territorial, nós tenhamos países que estão tanto em um quanto em outro continente.
É o caso da Rússia, que é um país europeu com uma história de conquistas imperiais na Ásia, e aquela divisão toda ali também, divisões, redivisões entre os países desses continentes, também aconteceram aí por diferentes aspectos, diferentes conflitos, diferentes acordos em um ou outro momento da história, e isso é bastante interessante da gente relembrar e sempre procurar prestar atenção para que em aulas que virão por aí a gente não precisar ficar repetindo tudo e você saber imediatamente a partir do momento que você ouve um nome. Então, quando você ouvir falar em Rússia, você já vai saber que ela é transcontinental, que participa e que pertence, né, a 2 continentes ao mesmo tempo, assim como a Turquia, nós vamos ver agora, que é o território do antigo Império Otomano, com conquistas territoriais na Europa. Então aí, se você lembra de aulas anteriores, se você lembra das suas aulas de história, você vai lembrar dessa questão dos otomanos e de que forma eles agiram ali e como que a configuração desses países, dessa região ali, está por conta de conflitos que envolveram, né, essa civilização, esses países, esses povos antigamente. Vamos dar uma olhada aqui numa outra animação do Google Earth, que foi preparada pela nossa produção. E aqui nós vamos chegar à cidade de Istambul. Então vejam que interessante. Como eu estava falando anteriormente, para a gente, para nós aqui, para a nossa realidade territorial, que estamos aqui no centro da floresta amazônica, né, no estado do Amazonas, é de onde está aqui agora o estúdio de onde eu estou transmitindo, em Manaus, mas eu estou longe de divisões que são internacionais, estou longe de divisões intercontinentais, lembrando que nós temos alguma relação com cidade estrangeira, lá na fronteira, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, não é isso? Então nós temos lá Letícia, temos Tabatinga, temos Santa Rosa ali, mas no caso de Istambul, gente, algo muito interessante. Istambul é uma cidade, então, além da Turquia estar em 2 diferentes continentes, Istambul está em 2 diferentes continentes. E isso faz desse lugar um dos lugares mais interessantes, tanto do ponto de vista geográfico, físico, quanto do ponto de vista cultural. Então toda a sociedade ali se estrutura com base nessa particularidade, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui em algumas características. Então, Istambul, que é uma cidade na fronteira entre Europa e Ásia, localiza-se ali na Turquia, no país da Turquia, com mais de 15 milhões de habitantes. Então observa que ela é uma metrópole, e aí lembrem também daquelas aulas que nós tivemos sobre metrópoles, megalópolis, né, sobre megacidades, sobre cidades globais. Nós temos ali então em Istambul, que está ao mesmo tempo em 2 continentes, uma população reunida de 15 milhões de habitantes, mais de 15 milhões de habitantes, então faz dela uma cidade intercontinental, ao mesmo tempo ela é uma metrópole, ao mesmo tempo é uma cidade global, né, uma cidade mundial e assim por diante. Ela está dividida justamente pelo Estreito de Bósforo, não é isso? Que é o mesmo estreito ali que separa a Ásia da Europa, que está ali na Turquia, que separa então a Turquia em 2 partes diferentes e separa a cidade, né? A parte oeste da cidade, a parte oeste, a parte ocidental, fica na Europa, enquanto que a parte leste, que é a parte oriental, fica na Ásia. Veja só como é interessante esse detalhe, né? Então nós temos outras cidades, eu estou lembrando agora, por exemplo, do Rio de Janeiro. Temos ali a ponte Rio-Niterói, né, aquela região. Não é uma cidade dividida. Mas nós temos lá colegas professores, por exemplo, que nos falam que moram no Rio de Janeiro, dão aula em Niterói. Então eles atravessam ali pela ponte e vão trabalhar lá numa outra cidade. Mas nesse caso aqui
interessantíssimo de Istambul, até eu estava comentando com os colegas aqui que é o lugar que eu mais gostaria de conhecer, né, em nível aqui de turismo. Então, o meu sonho de turista é conhecer Istambul. Nesse caso, a própria cidade, quando se atravessa de um lado para o outro do Bósforo, estamos atravessando de um continente para o outro, estando ali na mesma cidade, o que é um detalhe interessantíssimo. Vamos falar um pouquinho aqui de Istambul. Então vejam só, Istambul é uma cidade em 2 continentes. Ela é a junção das cidades de Bizâncio, do lado europeu, com a Calcedônia, que é o lado asiático. No século XV, né? Isso aconteceu quando foram conquistadas aí pelos turcos otomanos. Então vejam que lá nós tínhamos, à luz da história, uma outra realidade territorial e depois, a partir de conflitos aí, este com os turco-otomanos, então otomanos, é o mais significativo deles para fins dessa história. Então ela foi ali, antes eram 2, né? Calcedônia ali e Bizâncio, passaram a partir de 1930 se chamar realmente de Istambul. Então, somente a partir de 1930 que passou a se chamar Istambul, essa cidade fantástica aí, com uma realidade geográfica territorial muito interessante e muito particular no mundo todo. A maioria da população daqueles 15 milhões, né, mais de 15 milhões de habitantes que nós vimos antes, mora na parte asiática e vai para a parte europeia para trabalhar. Isso significa dizer, gente, de uma ou de outra forma, que a parte europeia da cidade oferece questões ligadas ao desenvolvimento econômico que atraem mais trabalhadores, não é isso? Então, conforme a gente já viu aí em vários dos estudos, quando a gente fala em população, a gente observa que as populações estão concentradas nos lugares onde elas conseguem aí juntar o seu salário, né, ter uma vida melhor, né, ter melhores condições de emprego e etc. E muito provavelmente isso ocorra lá em Istambul, óbvio, já que a gente lá, enquanto sociedade, se desloca da parte asiática para a parte europeia para o trabalho. Sobre essa questão de nós termos naquela região uma população de mais de 15 milhões de habitantes em uma cidade, nós também entendemos que quem constrói o espaço na sociedade atual é o capitalismo. Então nós temos movimentação econômica lá. É óbvio, quando a gente fala em Manaus, por exemplo, e faz uma comparação da população de Manaus com as cidades do interior do estado, a gente vai ver que o polo industrial de Manaus junta mais de 2 milhões de habitantes aqui, por conta de trabalhos, de empregos, de salários, não é isso? E a segunda maior cidade do estado do Amazonas tem pouco mais de 100 mil habitantes, então a gente vê aí que realmente, onde está o dinheiro circulando, nós temos o espaço mais fomentado, mais desenvolvido, com mais opções em todas as áreas, educação, saúde, segurança e etc. Apesar de que segurança me parece ser um pouco mais ameaçada em lugares maiores. Agora eu vou te convidar ao seguinte, você colocar uma câmera no peito e dar uma volta por Istambul. Vamos observar uns detalhes interessantes aí. Esse fluxo de pessoas que você vai seguir estão chegando ali da Ásia, desembarcando ali na Europa, atravessando ali, depois de ter atravessado o Estreito de Bósforo, e estão chegando ali para trabalhar. Vamos dar uma olhada aí nesse vídeo.
No, birden. Dondurma yeni aldım. Peki benden size. Tamam. Max. Ne zamana kadar? Pena que não dá para a gente ver o vídeo todo aqui, mas deu para você entender ali, né? As pessoas desembarcam ali, então, do lado europeu, vêm lá do lado asiático e aí vão entrando ali na cidade de Istambul, na parte europeia da cidade. Então nós vemos ali pessoas com diferentes aparências, né? Vimos roupas tradicionais, vimos roupas mais modernas, nós vimos ali o trânsito e aí o vídeo a partir daí entraria no centro comercial ali, em partes de calçadão, à luz de como acontece aqui em Manaus, né? Bem parecido com aquilo. Então, se você imaginar descendo ali no porto de Manaus, subindo ao centro, é bem parecido, a dinâmica é bem parecida com o que se verifica ali, tá bom? Gente, essa aula por hoje encerrou, espero que tenham gostado. A gente se vê numa outra aí. Até mais!